O meu nome é Lívia Lopes e sou pedagoga e professora da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos trabalhar com a lição número 7, que tem o tema A Realidade Ministerial de Jesus. Já na introdução, nós temos um começo aqui. A Bíblia não esconde os contratempos enfrentados pelo Filho de Deus em seu ministério e ainda nos mostra o porquê deles. Como ponto primeiro, os discípulos se escandalizaram. Jesus, no início de seu ministério, realizou a multiplicação dos pães. E aqueles que o seguiram perceberam esse milagre como sendo o apogeu e a confirmação de que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, o Messias prometido. E eles entenderam que Jesus Cristo deveria ser colocado como rei, porque pensavam, se esse Messias conseguiu multiplicar os pães, ele sendo rei aqui na nossa cidade, na nossa terra, nós viveremos um tempo de muita glória, de muita fartura. E alguns daqueles que o seguiam certamente já pensavam em posições importantes, em cargos importantes para estar ao lado de Jesus, por isso o seguiam. Mas Jesus Cristo não recebeu esta confirmação como sendo uma forma de ele ter poder, porque ele tentou mostrar para as pessoas que aquilo que ele veio fazer na terra não era ser rei terreno, era para ser rei nos corações das pessoas. A missão dele ia muito mais além do que cargos importantes, do que um reino terreno. E Jesus Cristo se afastou quando as pessoas começaram a chamá-lo para que fosse o rei. Ele se afastou e foi orar. Ele entendia que da mesma forma como ele havia vencido a tentação no deserto, ele também venceria essa tentação aqui. E ele foi sozinho orar. Muitas vezes nós, quando somos chamados para cargos importantes, ficamos logo maravilhados com essa possibilidade. E não procuramos ao nosso Pai para saber se é essa a sua vontade, se é isso que ele tem para nós, se é essa a nossa missão aqui na terra. Quando Jesus Cristo passou orando até pela madrugada, os seus discípulos haviam, seguindo a sua ordem, passado para o outro lado do lago. E quando Jesus, vindo pela madrugada, via em direção aos seus discípulos, eles o viram e pensaram que fosse um fantasma, tiveram medo dele. Mas como eles viram que o mar estava agitado e Jesus andava calmamente sobre o mar, eles entenderam novamente que Jesus Cristo realmente era o Santo Filho de Deus, que algo sobrenatural acontecia ali. E eles creram mais ainda nele. Entretanto, quando eles chegaram do outro lado do mar, lá em Cafarnaum, quando ele chegou em Cafarnaum, as pessoas começaram a questioná-lo. Como o Senhor chegou aqui? Porque eles tinham visto Jesus Cristo despedir somente o barco com os seus discípulos e não ele estando dentro do barco. E as pessoas quiseram por tudo saber como Jesus havia chegado ali. E eles tiveram que entender novamente que havia acontecido um outro milagre. No tópico 1.3 nós temos Jesus falou do verdadeiro pão do céu, porque ele percebeu que aquelas pessoas, muitas delas, o estavam seguindo por causa do pão, por causa das coisas que poderiam receber em troca desse Messias que estava se apresentando ao povo. Eles tinham seus interesses pessoais. E isso nos deixa entender que nós não devemos seguir a cruz de Cristo, não devemos seguir a missão de Cristo baseado em nossos interesses pessoais. Nós devemos pensar na missão maior que Deus tem para nós. E Jesus Cristo se manifestou como o pão, não aquele pão que as pessoas poderiam comer materialmente, mas o pão que traria vida eterna, que traria alimento para a sua vida espiritual. E por causa disso, muitos deixaram de seguir a Jesus. Em nossa caminhada, na nossa missão com Cristo, muitos deixarão de nos seguir, quando perceberem que os nossos interesses são diferentes dos interesses terrenos. No ponto 2, temos os discípulos abandonaram Jesus. É muito triste quando até mesmo aquelas pessoas mais próximas de nós nos abandonam por causa de nossos ideais. Alguns deles têm interesses próprios e alguns deles se decepcionam conosco também e com a mensagem que nós temos para mostrar. Os poderes que Jesus possuía revelavam seu perfil messiânico
E muitos ficaram convencidos disso. Enquanto uns acreditavam em Cristo, outros perceberam que a sua missão era muito maior do que o que eles pensavam. Porém, não queriam entender a maneira de Jesus trabalhar naquele momento, porque esperavam um rei terreno e não um rei espiritual, que ia cuidar do coração, da alma, da mente e da salvação das pessoas. No 2.1, o duro discurso de Jesus. Jesus, para afastar essas pessoas que tinham interesses pessoais, que queriam posição, que queriam cargos importantes, precisou falar com as pessoas de maneira dura, de maneira que essas pessoas pudessem entender de uma vez por todas qual era a sua missão. Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum e, diante da dureza do seu discurso, muitos resolveram abandoná-lo. Não creia você que quando você estiver fazendo a missão de Cristo aqui na terra, todos vão te aplaudir, todos vão ficar ao seu lado. Não, não é assim. Muitos vão deixar de andar ao seu lado. Em muitos momentos você vai se sentir sozinho, em muitos momentos você vai se sentir abandonado. Mas Cristo estará contigo sempre. A adulação não faz parte da metodologia cristã de ganhar almas. Vivemos hoje num mundo onde as pessoas precisam e querem ser aduladas, querem ser acarinhadas, serem amadas, serem aceitas. Mas a palavra de Cristo em alguns momentos nos confronta, nos mostra o nosso pecado e nossa dificuldade. No 2.2, os discípulos foram colocados à prova. Jesus Cristo diz para eles: será que vocês também não querem me abandonar? E um homem fez uma coisa muito interessante. Simão Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos se é o Senhor quem tem a palavra da vida? Em muitos momentos nós não reconhecemos que Jesus Cristo é o único que pode nos ajudar. E Simão Pedro fez isso naquele momento. Com essas palavras ele disse: Senhor, estaremos ao seu lado sempre. Judas, o traidor, ele esperava que Jesus Cristo fosse o mestre terreno, que fosse o rei. Mas quando Jesus Cristo se mostrou com uma missão muito maior, ele se confundiu e ele ficou também frustrado. E foi por causa disso também uma das razões para que ele traísse Jesus lá no futuro. No ponto 3, fala da realidade do ministério de Jesus. Jesus Cristo tem um ministério muito importante, uma missão muito interessante para nós aqui na Terra. Mas nós temos algumas verdades que não podem ser omitidas. Alguns dos pregadores de Cristo tiveram suas missões e que não tiveram êxito nela, como muitos pregam por aí, viveram uma vida de felicidade, de facilidade e de conforto. Por exemplo, Noé pregou por muitos anos e não salvou ninguém a não ser da sua família. Ló também não conseguiu salvar ninguém e ainda perdeu a sua esposa quando fugia da cidade de Sodoma. Também nós temos outros. Moisés, quando estava recebendo as tábuas da lei, o povo se desviou e começou a adorar o bezerro. E muitos outros profetas também não tiveram êxito em sua mensagem, mas eles não deixaram de pregar por causa disso. No 3.2, os problemas devem ser entendidos. Por que algumas pessoas não permanecem na casa de Deus depois de aceitá-lo? Principalmente por 4 tópicos, 4 pontos. Primeiro, que Satanás faz de tudo para destruir essas pessoas e fazer com que elas desistam de seguir a fé em Cristo. Em segundo ponto, o mundo dessas pessoas, as pessoas que elas conhecem, a sua família, ainda está no mundo vivendo uma vida de dificuldade, uma vida diferente. E essas pessoas as chamam de volta e muitas caem na tentação de retornar à vida que viviam antes. Também, em terceiro ponto, aos problemas pessoais e emocionais, frustrações que aquela pessoa não consegue esquecer e que muitas vezes ela não tem atendimento adequado dentro da igreja. Em quarto tópico, também, um quarto problema que não deixa essas pessoas permanecerem na casa de Deus, são que elas observam tudo o que acontece ao seu redor. Todas as pessoas que são novas na fé observam tudo, veem tudo. E elas observam que existem muitas disputas internas, muitas briguinhas por cargos e posições. E isso entristece essas pessoas. E muitas delas saem da casa de Deus por causa dessas coisas que elas observam. Cabe aos líderes e cristãos mais amadurecidos conscientizar os crentes em geral, não apenas de sua missão, mas também de seus desafios e reveses
além das crises, para que não se sintam iludidos e venham desistir de seu trabalho evangelizador e discipulador. Essa palavra não é para fazer os irmãos desistirem de evangelizar, mas é sim para mostrar a cada um de nós a realidade que nos espera. A seara é grande, precisamos dos ceifeiros, precisamos de pessoas que trabalhem pela missão de Cristo, mas também devemos alertar essas pessoas de que vai encontrar algumas dificuldades, mas que Jesus Cristo estará do nosso lado sempre. Ele é aquele que nunca vai nos abandonar, vai sempre nos fortalecer e nos ajudar. Que Deus esteja sempre conosco e até a próxima lição.